Com muita alegria no coração, aqui recebemos vocês nesse projeto do Centro Espírita Augusto Silva, que possamos aqui, neste momento de reflexão, poder aprofundar as nossas propostas diante aqui do mundo material, nesse plano que aqui encontramos, de uma forma unida, de bons sentimentos, possamos aprender com boas vibrações, o que obviamente facilita os nossos entendimentos, o melhor trabalho, a nossa consciência, diante essa busca do amor universal, essa busca deste amor que está ligado à liberdade, à verdadeira liberdade, né, que é aquele que se complementa ao universo, esse amor de irmãos, irmãs que se sentem, que se presenciam, que se servem pela caridade e que vai muito além da ligação da matéria, que obviamente muitas vezes, se não todas, que nos perpassam, as pessoas, nossas vidas, têm já algum laço espiritual. E por isso trazemos hoje essa reflexão do amor universal, o amor acima de tudo em Deus, nosso Pai, acima até mesmo do amor aos nossos pais, pai, mãe, irmãos, amigos, o que precisamos tanto trabalhar, né, diante a ligação com a matéria, as paixões que muitas vezes nos cegam e nos deixam numa privação moral e ética que às vezes a gente acaba achando justificativas de determinados costumes, que não conseguimos muitas vezes avançar na evolução moral. E essa reflexão, ou essas reflexões, é obviamente a luz para conseguirmos chegar a essa porta, chamada então porta estreita, que também vamos falar um pouquinho dela hoje. Que porta estreita é essa, né? Que analogia ou alegoria Jesus propõe para a gente, que muitas vezes as pessoas interpretam errado, né, numa interpretação que uma porta é estreita, poucos passarão, então os demais não passarão, como se fosse assim, existisse apenas uma encarnação, né? Então vamos falar disso também, que porta estreita é essa? E para tanto, a nossa proposta é vir a trabalhar eh, o capítulo 28 na obra Palavras de Vida Eterna, ditada por Emmanuel, psicografada pelo Chico, intitulada Na Conquista da Liberdade. E dentro desse contexto, a proposta é trabalhar, né, Emmanuel, trabalhar eh, partes das frases de Paulo, que neste caso, o que vem a ser trabalhado hoje é uma bem conhecida, né, que fala: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor." Então, por isso a gente fez essa introdução, né, do que é o amor universal, e quando a gente vem pensar em servir ao outro, que outro é esse? Só aquele que nos convém? Aquele que nos dá algo em troca ou que temos uma ligação, eh, material, vamos assim dizer, inclusive ligação sanguínea? Seria apenas este? A gente sabe que não.
Mas é trabalhando isso que a gente consegue avançar a esse sentimento de amor que ainda tanto precisamos. Tanto precisamos que Emmanuel já começa a trabalhar, né, fazendo uma analogia de tempos mais antigos, antes de Cristo. E aí Emmanuel já começa dizendo: a mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Eu vou parar aí para uma primeira reflexão do que vivemos hoje, né? Emmanuel coloca aqui de uma era bem antiga, mas obviamente sabemos o quanto estamos cegos para poder enxergar os cativeiros da violência, né? Que vem convertendo esse mundo em arena de senhores escravos. Naquela época, bem definido, que a história nos mostra, né, quais os senhores, quais os escravos. Mas hoje, não temos esses senhores da vaidade, do orgulho, do ego, essa busca pelo reconhecimento material, do poder, que não serve ao próximo, aquela busca de uma riqueza material que não é usada para dar um bom emprego, para tratar bem aquelas pessoas que precisam. Então, que escravos da modernidade estamos aceitando na nossa sociedade? E que grilhão implacável do ódio, né, garantindo impunidade dos crimes de raças, mas hoje, usando a própria lei, quantos não usam, né, a própria lei para tergiversar, para manipular ou seguir a lei diante os olhos de quem pode punir a lei do homem, né? Que é muito mais fácil driblar, uma vez que a lei superior, a lei universal, essa não tem como fugir. E por isso essa dificuldade, né, de chegar à porta estreita, e por isso aqui estamos, nesse convívio da matéria no mundo em que ainda não predominam as instâncias da felicidade, mas com muitos prazeres, ligado ao fortalecimento das paixões para aquela pessoa que não esteja concentrada eh, na vigilância de seguir ao caminho da evolução espiritual, que é então essa treva da ignorância, né, aprisionando a própria inteligência diante de tantos vícios, né, que buscamos. Quer dizer, aquela época, alguns vícios antes de Cristo, hoje, de uma forma moderna, outros vícios. Quantos vícios, né, inclusive. E, consequentemente, essa obsessão de uma guerra permanente, como coloca aqui Emmanuel, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lágrima. Isso não viemos aqui hoje retratar o que estamos vivenciando na atualidade, lamentavelmente, as guerras com armas, né, que isso fica bem escancarado, né, e assustando a todos nós, pensando aí em 2022, e tudo isso ainda acontecendo. Mas a gente vem trazer algo muito mais profundo, uma guerra
que a gente vem ainda sendo sustentado por ódio, né, com preconceitos, com discriminações, com julgamentos da forma que a pessoa se veste ou da forma que a pessoa segue a sua vida social e nos colocamos em uma situação de superioridade de acordo com o que a gente consegue enxergar, né? Uma falta profunda da caridade, de indulgência, né? E que nos remete a tanto ódio na atualidade, nos remete a uma necessidade de ter algo de potência, de força, de exterminar o que julgamos errado ou que pode nos tirar algo material, justificar, né, tirar uma vida. Então, quanto ódio, né? Quanta falta de perdão e depois achamos que fazer oração ou algum comportamento nesse sentido é o suficiente para livrar as nossas consciências, né? E depois não entendemos quando Jesus veio, né, e disse aos seus próprios discípulos, né, que a questão do amar a Deus acima de todas as coisas é realmente acima de mãe, de pai, de irmão, porque essas pessoas estão, assim como todos nós, submissas a errarem. Mas o Pai universal, sabemos que por ali, dentro das suas leis, não tem erro. É nesse sentido, é nesse amor, é nessa capacidade de discernimento, algo muito superior ao julgamento, né? Isso, então, que nos fez lembrar foi essa frase colocada por Emmanuel, então, foi a última lida aqui até então. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Mas quanto sangue e lama, não necessariamente visível, ainda derramamos, como por exemplo as ofensas, né? O desprezo, a falta da caridade de saber ouvir verdadeiramente o que a gente chama de escutar, né? O próximo, que é aquele de uma forma desinteressada, que a gente não vai receber nada em troca, que a gente pode inclusive levar um conforto, um apoio além do material para essas pessoas que muitas vezes deixamos de enxergar. Então, quantas paixões, né, que deixa tudo uma cortina para a gente poder enxergar a esses propósitos. E para isso, trouxemos hoje uma parte da leitura da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 28, o tópico que fala da porta estreita, né? A porta estreita. Então, Kardec começa trabalhando, né, citações tanto de Lucas quanto de Mateus, e aí vamos citar primeiramente a de Mateus e depois o que Allan Kardec vem a trabalhar, né, diante disso. Quando fala então entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e o espaçoso caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 a 14. Então, se a gente para pensar nesta questão, o quanto muitas pessoas confundem, né? Falam, olha, a gente nunca vai passar nessa porta estreita, os poucos irão passar, né? Mas a gente tem que lembrar a analogia que Cristo vem colocar isso para nós,
do quanto isso representa na vida eterna, né? E o quanto o próprio presente e um bom planejamento ao futuro são aliados ao trabalho e à misericórdia divina na regeneração do nosso passado. E muitas vezes, no pensamento materialista, quando a gente não pensa na vida eterna, em reencarnações, é difícil mesmo entender o que Jesus quer dizer, né? Porque uma pessoa com muitas falhas, essa pessoa então tem que ser perfeita para passar, né, nessa porta tão estreita. E é desse sentido que, então, Allan Kardec, desculpe, vem trabalhar para a gente, né, nesse capítulo. Largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da massa, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aí, então, Kardec continua para a gente, né? Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, aí é importante a gente refletir, né? Porque os muitos são chamados e poucos os escolhidos, mas aqueles espíritos que já estão aptos para entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que aquele espírito hoje, aquela alma hoje não apta, ela nunca vai entrar. Quando a gente entende o processo, né, da reencarnação, do trabalho das consciências, a misericórdia divina, exatamente da importância da lei de causa e efeito, a importância, né, de trabalhar aí as expiações para realmente envolver as nossas consciências, para realmente reconhecermos o mal que muitos já fizemos por, obviamente, rebeldia sentimental, né? Por ainda estarmos distante a esse amor universal, então, né, muitos que pensam de uma forma materialista e não só os materialistas, mas aqueles que não conseguem enxergar a importância da reencarnação, fica difícil entender isso de uma forma profunda, né, de uma fé que não seja verdadeiramente cega, né? E isso fica também interessante quando a gente vê a sequência do que Emmanuel continua trabalhando esse raciocínio de Paulo, né, que ele fala então, Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, de serra novos horizontes à humanidade. Então, isso a gente bem sabe, né, a importância de Cristo e dando a luz para nós. Mas é importante considerarmos todo o trajeto de Cristo, desde a manjedoura até a cruz, né? Desde o preparo que a gente vê historicamente nos diferentes continentes do país, da vinda do mestre, nas diferentes interpretações, e considerações culturais, né? Mas também até o sacrifício de Jesus, a traição, o sacrifício de Jesus, e a forma que ele foi então julgado, né, considerado aí como pervertido, né, daquela época,
um revolucionário que não poderia ser, inclusive sendo crucificado, assim como os ladrões. Quanto à representação de tudo isso, que inclusive voltamos a essa reflexão ao que nos colocamos na capacidade de julgar o quanto Cristo foi julgado naquela época e quanto hoje não julgamos tanto e não aprendemos com tudo isso, né? Então, por isso, Emmanuel continua falando da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Então, a importância de estarmos na atividade espiritual, usando a matéria. Muitas vezes fazemos o contrário, né? Achamos que nós somos o corpo, este corpo que aqui estamos usando. Achamos que nós somos o cargo que ocupamos, ou que nós somos esta representação ao cargo que nos ocupamos. É muito pensamento ainda da matéria, né? É muita ligação da matéria, é muita ligação às paixões e temos tantas ambições materiais, em vez de usarmos essas ambições em prol, né, do ouro eterno, né, o que a gente leva registrado positivamente nos nossos perispíritos, deixando ele menos denso, né? E para isso nós temos aí também trouxemos aqui uma reflexão interessante na obra Amor e Renúncia, desculpe, na obra Boa Nova, com o capítulo número 12, intitulado Amor e Renúncia. Em determinado momento, né, falando aqui no diálogo de Simão Pedro com Jesus, primeiro que Simão Pedro questiona Jesus, como foi, né, bem registrado, grandes questionamentos dele com Jesus, e com isso aprendemos tanto. E nesse processo, Simão Pedro questiona Jesus sobre as bodas de Caná e questiona a questão do uso do vinho, né? E Jesus faz uma analogia perfeita para quem conhece, quem não conhece, a gente sugere aí uma leitura mais a fundo, mas mostrando a representação de querer servir bem a todos. É nesse sentido. Mesmo que este vinho amanhã possa virar vinagre, né? Jesus coloca essa reflexão, que inclusive no final da obra vem a tratar da questão, né, do quanto Jesus foi traído e mesmo assim, seguindo diante seus desígnios e exemplos do amor ao próximo, executando ações, né, bem demonstradas para nós, do que possivelmente seja a nossa maior dificuldade de exercer o verdadeiro perdão em todas as instâncias, todos os momentos, né? E numa segunda parte desse capítulo, bem trabalhado, né, uma reflexão a partir disso, depois desse diálogo das bodas de Caná. Simão Pedro, então, continua, né, depois de um tempo, e com seus pensamentos que o incomodavam e querendo esclarecimento. Então, é trabalhado aqui, né, por o irmão X, né, ditando para o Chico, e coloca-se na sequência. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, que é essa da boda de Caná, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. E aí ele vem falar dessa questão da conciliação, né, da referência do amor universal.
E aí, um determinado momento, abrindo aspas, coloca-se o seguinte, o autor espiritual: o Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nova vida. E aí ele complementa, né? Tudo mais acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Olha que lindo, que reflexão. Só isso já é momento para a gente parar e ficar pensando, né? O quão deixamos de buscar esse amor universal a essa família do Pai Eterno. E aí, mais adiante, ele coloca assim a fala de Jesus: Ah, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão pouco saberão suportar a calúnia, o apodo à indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder a partir em silêncio e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. E aí, o quanto isso é uma grande, além de tudo, alegoria para nós, né? Não está falando aqui para, ó, vamos abandonar nossa família, que muitos às vezes, né, queiram interpretar isso de uma forma fria, ao pé da letra, sem sentimento algum, sem entender os desígnios de Jesus, mas o quão é importante, assim, a gente seguir o amor universal e o quanto deixamos de fazer isso por tanta ligação material, né? E complementando interessantemente isso, na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, do autor Caibar Schutel, ele, quando vem trabalhar um capítulo interessante, especificamente na segunda parte da obra, que cabe aos ensinos de Jesus, trabalhando a passagem do cego de Siloé, ele destaca um momento bem interessante, né? Falando o seguinte: quando Jesus disse que quem amasse mais a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, a seus amigos do que ele, não seria digno dele. Quis afirmar que o pecado de crenças falsas e preconceitos dos pais é tão venenoso, tão prejudicial, que chega a contaminar os filhos, obscurecendo-lhes a visão da vida espiritual. De onde vêm as guerras, o ódio, o egoísmo, as disenções? Não será das más crenças dos pais refletindo-se nos filhos? Diz a sentença popular: tal pai, tal filho, fazendo alusão a essa herança prejudicial que impede o progresso da família e da sociedade. E muitas vezes temos aí, né, pessoas se situando, se rotulando como pessoas de família, de bem, mas sem uma visão verdadeiramente profunda da ética universal, do amor universal, prezando exclusivamente, unicamente da sua família sanguínea. E aí mostra, né, obviamente, essa reprodução de quem aprende assim, há uma tendência de assim se reproduzir, porque poucos conseguem passar por essa porta estreita de buscar essa visão espiritual, esse amor universal, essa caridade. Então, isso traz para a gente essa reflexão profunda, né, de qual o amor de família que buscamos,
né? E entendendo dessa forma, não é deixar momento algum de ter o amor àqueles que estão encarnados conosco, como pai, como mãe, como irmão, como um amigo muito próximo ou outro parente. Não é dessa forma que muitos às vezes podem interpretar mal, mas porque além deles não amar outros ou buscarmos pelo menos, já que estamos tão distantes, né, ficar menos distante dessa possibilidade de não amar os outros irmãos verdadeiramente. Essa talvez seja uma reflexão que nos cabe nos momentos que passamos nas nossas atualidades, né, diante diversas situações, né, que nos cabe as nossas responsabilidades, inclusive sociais. E aí então Emmanuel complementa: devemos, pois, ao Senhor a felicidade da nossa gradativa independência para a imortalidade, entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, muitas vezes buscamos uma liberdade que ela não passa de ser uma libertinagem, né? Um uso desregrado do que a gente acha que pode fazer, envolvido aí nas paixões, né? Sendo que, por outro lado, quando estamos realmente imbuídos a uma leitura profunda do Evangelho, realmente há uma chance maior de termos melhores visões dos nossos atos para corrigi-los e ter essa capacidade, né, diante desse mundo aí de provas e expiações, o quanto podemos usar isso ao favor de todos, né, cumprindo os nossos deveres, tendo amor por esses deveres, para realmente alcançarmos essa auréola da verdadeira liberdade, né, liberdade vitoriosa, que é para viver nos mundos mais felizes. E para finalizar, trouxemos aqui um, um poema ditado por Edmundo Xavier de Barros, que foi que foi nessa passagem, né? Morador do estado de Goiás, embora tenha desencarnado do Distrito Federal, e atuou como capitão da arma da cavalaria, né? Em 1905, mas também foi poeta e desenhista notável e já desencarnado, né, em espírito, com toda a visão espiritual, ditou para nós na primeira obra, psicografada pelo Chico Parnaso de Além Túmulo, um poema intitulado Vida, que ele então ditou o seguinte: nem a paz, nem o fim, a vida apenas, é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer, as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda à terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros,
que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Então, assim, irmãos e irmãs, terminamos com muita alegria esse propósito de todos esses espíritos evoluídos que sempre traz para nós as, as reflexões, né, que mais precisamos, né, já bem planejado, obviamente em algo maior do que aqui a matéria, né, que é o que a gente chama de plano espiritual, que assim possamos crescer, desenvolver para esse amor universal. Que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Um grande abraço no coração de todos vocês.